aí, meu povo, ansiosos para começar mais uma aula de educação física? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, convido vocês agora a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula 22, objeto de conhecimento, lutas do mundo, detalhamento, karatê. Muito bem, então vem comigo conhecer um pouco mais, explorar um pouco mais sobre esse universo maravilhoso das lutas, especificamente falando do karatê. E por falar em karatê, observem bem esse lugar que eu trouxe vocês para iniciar a nossa aula. Vocês já viram um lugar parecido como esse? Sabe de que lugar eu estou falando? Bem, para iniciar a nossa aula, eu trouxe vocês para dentro de um dojo japonês, né? E o que vem a ser um dojo? Dojo é justamente um local de prática do karatê. É aqui nesse ambiente que os atletas, os lutadores, né, desenvolvem as suas técnicas e fazem os seus treinamentos. Mas, obviamente, né, não é só neste local exclusivamente que eles praticam karatê. Podem praticar, inclusive, ao ar livre, né? Contanto que pelo menos o nível ali do chão esteja nivelado para que durante as suas práticas eles não se lesionem, não se machucam. Aí eu lanço agora uma pergunta para vocês. Karatê, vocês sabem o que significa karatê? Vocês sabem o que significa esse nome? Para ajudar, para auxiliar vocês a responder esse questionamento, eu vou chamar aqui um VT para vocês assistirem. Vamos lá. Você sabe o que significa karatê? É o mesmo que mãos vazias. Kara corresponde a vazio, enquanto T significa mão. Muito bem. E aí, conseguiram compreender o porquê desse nome, karatê, mãos vazias? E para que a gente consiga aí chegar a um consenso, né, entender o porquê da origem desse nome, vamos iniciar aqui falando um pouco sobre a história do karatê. Vamos lá. Bom, então o karatê, ele teve origem, né, como vocês vão observar aí, lá na ilha de Okinawa, né, no Japão, lá no início do século XVIII. Ok? Então, nesse momento da história, eles não poderiam usar armas, né? Foi proibido o uso de armas. Então, nesse contexto histórico, é que surgiu o karatê. Vocês já descobriram que o karatê tem esse nome, né, que significa mãos vazias, ou seja, sem uso ali de armamentos, né, durante as suas lutas. Agora, por quê? Por que será que foi proibido o uso de armas ali naquele momento histórico? Vamos entender. Bom, naquele período da história ali no Japão, eles estavam passando por uma revolução política, né? Imagina que no Japão, no território japonês, existiam vários grupos. E esses grupos, eles guerreavam entre si, eles lutavam entre eles em busca de conquistar territórios, né? De saber ali quem é que manda mais, digamos assim. Então, eles viviam em conflito. E aí chegou um determinado momento que um deles se levantou justamente para tentar acabar com aquelas guerras, com aqueles conflitos. E qual foi a ideia dele? Foi justamente de ir conquistando esses territórios e conquistando esses grupos, a fim de unificar e pacificar aquele país. E até que ele conseguiu esse feito, né? Ele conseguiu fazer essas conquistas aí a ponto de pacificar e acabar com as guerras. Mas, para garantir que essas guerras elas não retornassem, né, elas não voltassem a acontecer, o que ele fez? Proibiu, então, o uso de armas. E naquele momento histórico, né, ali, por conta da proibição desse uso de armas, o que as pessoas sentiram a necessidade para se proteger? Né? Começaram ali a desenvolver técnicas de autodefesa que usassem ali o seu próprio corpo para se defender, no caso, por exemplo, de assaltos, de saques. Então, nesse momento, surgiu o karatê, que tem esse significado aí do seu nome, que é mãos vazias ou arte das mãos vazias.
Bom, então, ao longo da história do karatê, né, diferentes mestres, eles desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa. E com isso, hoje em dia, existem inúmeros estilos dessa arte, né, da arte japonesa, do karatê. Então, a gente consegue dizer aqui que nesse momento agora, muitos estilos de karatê existem, né? Não é um estilo único. Quando a gente fala de karatê, a gente já remete a esses variados estilos que hoje existem. Agora, para falar sobre esses principais estilos de luta, nós trazemos aqui para vocês alguns que são muito conhecidos, como o Shotokan, por exemplo, que foi ministrado ali pelo sensei Jikin Funakoshi e por seu filho Yoshitaka Funakoshi. Ok? E também conhecemos aqui o Goju Ryu, desenvolvido por Shoju Miyagi, que conjuga ali técnicas, vai unir técnicas duras e firmes com técnicas mais suaves e circulares ali durante, né, os seus confrontos. Temos também o Shito Ryu, que foi criado de maneira oficial no ano de 1931 por Kenoa Mabuni. E o estilo é um dos 4 que são oficialmente reconhecidos pela Federação Mundial do Karatê. Ok? E, por fim, nós temos aqui também o Ado Ryu, que foi criado pelo mestre japonês Hinori Otsuka, em 1932, no qual ele faz uma mescla ali de técnicas do estilo Yoshin Ryu, de Jiu-Jitsu, e também, né, junta ali a forma ensinada pelo mestre Jikin Funakoshi. Ok? Então, esses são os principais estilos de lutas do Karatê, mas também existem muitas outras. Tá bom? Agora, passando aí esse momento da história, né, nós vamos ver que no início do século XX, o karatê ele passou a ser uma arte marcial mais difundida, justamente porque lá no ano de 1920, houve um incentivo para que ele fosse lecionado em universidades japonesas, o que ajudou na sua popularização. Então, a gente já vê aqui justamente essa arte marcial sendo incentivada e inserida no contexto de estudo, né? Justamente ali no nível superior de estudo, né? Nas universidades. Por conta disso, obviamente, é uma arte marcial que passou a ser muito mais difundida, porque muito mais pessoas passaram a conhecer através dessa inserção do karatê nesse contexto aí universitário. Tá bom? Agora nós vamos ver como é que esse karatê veio para o Brasil. Bom, o karatê ele chegou ao Brasil efetivamente no ano de 1956, quando o sensei Mitsuki Hadara Shotokan instalou o primeiro dojo em São Paulo. Então, essa figura super importante é que foi responsável aqui por trazer o karatê para o Brasil, né? E expandir essa luta, essa arte marcial para o país inteiro, tá certo? Então, por isso, ele é uma figura super importante no contexto histórico do karatê aqui no nosso país, tá certo? Agora, vamos falar sobre o karatê como esporte. Bom, tradicionalmente, né, o karatê ele é considerado uma arte marcial, mas vamos relembrar aqui o contexto das artes marciais. As artes marciais, elas geralmente eram utilizadas, né, eram criadas num contexto de guerra, onde as pessoas elas utilizavam-se dessas técnicas, né, desses movimentos aí corporais de luta para se defender, para atacar. E embora o karatê seja, né, uma arte marcial, ele não foi criado com essa finalidade. O seu desenvolvimento, né, o aprimoramento das suas técnicas estão baseadas na autodefesa, ok? Então, lá no fim do século XX, né, como a gente acabou de ver, foi mais difundido ali o seu caráter competitivo. Então, nesse momento aqui da história do karatê, a gente já observa ele sendo difundido como um esporte, de fato, né, onde vai haver ali essa questão das competições acontecendo com muito mais presença nesse contexto, ok? Agora nós vamos ver quais são os objetivos, né, do karatê, do ensino do karatê, dessa arte marcial.
Bom, como principais objetivos, nós temos aqui desenvolver habilidades físicas e mentais por meio da prática de uma arte marcial, ou seja, o karatê ele vai trabalhar o atleta, ele vai trabalhar aquela pessoa não só no âmbito físico, mas também no âmbito psicológico, no âmbito mental. Então, ele trabalha o ser humano em todos os seus aspectos. E também objetiva, né, a trazer esse conhecimento de defesa pessoal. Ou seja, lembra que eu falei que, apesar de ser uma arte marcial, ela foi criada com o objetivo, né, o karatê foi criado com o objetivo de autodefesa. Então, nesse caso aqui, justamente a pessoa que pratica o karatê ganha esse conhecimento da autodefesa, né, onde ela pode ali aprender essas técnicas para se defender no momento, por exemplo, onde seja necessário, tá bom? Mas abordando sobre o ponto, né, seguido aí da autodefesa, nós vamos ver aqui o autodomínio. Não é porque você sabe, né, como se defender e sabe golpes de karatê que você vai sair por aí batendo todo mundo, né? Ah, eu fiquei com raiva de fulano, eu vou lá e utilizo as técnicas do karatê para me sobressair sobre essa pessoa. Não é assim. Você tem e você é ensinado a ter esse autocontrole, esse autodomínio, ok? Justamente por quê? Porque você precisa ter respeito pelo outro, que a gente vai ver aí no último ponto. Falando também sobre a disciplina que é trabalhada dentro, né, desse contexto aí da luta do karatê. É importante ter a disciplina, porque imagina, você tem que fazer os treinamentos, você tem que conhecer também, né, a parte teórica do karatê. Para tudo isso você precisa ter o quê? Disciplina, né? Você não vai ali treinar um dia na semana aleatoriamente. Você tem todos os ritos, você tem todo um processo para ser seguido dentro, né, dessa arte marcial. Então, para isso você precisa ter disciplina. Tá bom? Outra coisa também, outro aspecto que é incentivado, né, nas práticas do karatê é a questão da confiança. Então, uma arte marcial que você tem a possibilidade de progredir dentro dela. Então, imagina, você vai desenvolvendo suas habilidades, você vai aprendendo novas técnicas e isso vai trazendo uma autoconfiança para você de que você é capaz de chegar a um nível superior dentro daquela luta, né? Então, isso é super importante. E isso pode ser levado também para a sua vida num contexto pessoal, né? Você se tornar mais confiante, você acaba transformando também, trazendo essas características para a sua vida pessoal. Isso é super interessante. Outra coisa, como eu também já citei, é o respeito mútuo entre os participantes. E aqui eu posso dizer também que esse respeito, ele não fica só no ambiente ali de luta do karatê, mas ele passa também para outros setores da sua vida, né? Você respeitar a hierarquia, respeitar quem está acima de você em nível hierárquico, quem está abaixo de você também no seu nível hierárquico. E isso no contexto de luta, como na vida pessoal, no seu trabalho, na sua escola, enfim. Vamos, então, passando agora para as principais regras dentro do karatê que a gente pode aprender ali durante a sua prática. A regra da não agressão, a regra do respeito, que a gente já acabou de citar, a questão do uso dos equipamentos que vocês vão passar a conhecer daqui a pouquinho, da pontuação dentro das lutas, né, do tempo que precisa ser respeitado também, os árbitros que vão estar comandando ali os combates e a questão do fair play, né, que é aquele jogo limpo, de você não se utilizar de certas artimanhas para querer vencer o seu oponente, tá bom? Agora, falando sobre os equipamentos do karatê, para as lutas de karatê, cada atleta ele deve usar um kimono, que recebe o nome de karatê-gi. Esse, né, deve ser branco, como vocês estão observando aí na imagem, sem listras, faixas ou bordados pessoais. Então, a imagem está retratando exatamente como deve ser ali o karatê-gi, como vocês estão observando. Então, em competições, também são obrigatórios alguns equipamentos de
proteção, como as luvas que devem ser aprovadas pela Federação Internacional de Karatê, onde o competidor ele vai usar luvas vermelhas e o outro vai usar luvas azuis, o uso de protetor bucal, protetor corporal, protetor ali de seios para atletas do sexo feminino, protetor de canela e um protetor de pé também que deve ser aprovado, tá bom? E então, no karatê, o protetor genital ele não é obrigatório, né? Mas o uso de ataduras, por exemplo, de bandagens ou suportes devido a lesões, eles devem ser previamente aprovados pelo árbitro e depois de ele consultar ali o médico oficial para ver realmente a necessidade de usar aquilo. Agora, falando sobre as graduações dentro do karatê, nós vamos ver aí, muito bem representado na cartela para vocês, que essas graduações elas se dão através de faixas, né? Começando então pela faixa branca, que é sem graduação, faixa amarela, que corresponde ao 6º kyu, faixa vermelha, 5º kyu, faixa laranja, 4º kyu, faixa verde, 3º kyu, faixa roxa ou violeta, 2º kyu, faixa marrom, 1º kyu, e faixa preta aí, que sendo a última, digamos assim, o topo de graduações dentro do karatê, ok? Muito bem, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre os pilares do karatê. Vamos ver aqui que o karatê ele é formado ali por 3 pilares: o kihon, o kata e o kumite, onde o kihon ele corresponde ao ensino dos golpes para a luta, o kata a luta aplicada, né, que vai ser ali como se fosse uma encenação teatral, e o kumite, que é a luta propriamente dita. E para ficar bem claro para vocês, eu vou chamar um VT que vai mostrar a dinâmica da luta do kata. Muito bem. Agora, para ficar também mais claro aí como é o kumite, vou chamar também mais um vídeo para vocês assistirem. Muito bem, alunos, olha só para onde eu trouxe vocês, para dentro de um dojo de karatê. E ao meu lado eu tenho convidados especiais que eu vou pedir agora para vocês se apresentarem aqui para os nossos alunos. Olá, meu nome é Washington Melo, sou faixa preta 7º Dan de Karatê Shotokan e presidente da Federação Amazonense de Karatê. Bom, é um prazer estar aqui. Meu nome é Natália Faria, tenho 21 anos, sou atleta da Seleção Brasileira de Karatê e faixa preta 2º Dan. Muito bem. E eles vão aqui apresentar agora para vocês as técnicas e os golpes, né? Alguns, que existem vários, né? Isso. Mas eles vão apresentar aqui alguns golpes de Karatê. Então, vamos aí acompanhar essa aula maravilhosa. Muito bem. Eu costumo dizer que no Karatê, eu comparo o Karatê com uma criança recém-nascida, né? Uma criança recém-nascida, aos 3, 4 meses ela consegue fazer alguns movimentos, aos 6 meses ela consegue rolar na cama, com 6, 7 meses ela consegue gatinhar, a 1 ano ela começa a andar e daí em diante começa a correr. O Karatê é da mesma forma. Nós começamos com movimentos simples e que com o passar do tempo vão evoluindo, tá bom? Então vamos passar para vocês aqui por onde tudo começa no Karatê, ok? O nome dessa sequência é Kihon parado.
Oi. Fundamentos ainda sem deslocamento. Shokozuki Kibadachi. Ei! Seikenchi Udanzuki lento. Ei! Ni. Força. Ei! Ni. Sam. Shi. Ai! Prepara Gedabarai. Ei! Yakuzuki lento e... Jodang o quê? Defesa à altura do rosto. Ni... Força. Ich! Ni... Sam... Shi... Go... Ro... Ai! Gedabarai, defesa em varredura baixa. Ich... Ni... Força. Ich! Ni... Sam... Shi... Go... Ai! Kamai... Maigeri. Exercício com os membros inferiores. Maigeri, chute frontal. Ich! Ni... Sam... Ai! Eia! Yame. Então, ainda em comparando com a criança, esses são os primeiros meses de vida de uma criança, onde ela consegue fazer os movimentos ainda parado. Esses mesmos exercícios agora em movimento, em deslocamento. Gedabarai. Ich! Ai! Eia! Recua. Ich! Ai! Eia! Yame. Em uma terceira fase do treinamento, fizemos o Kihon parado, fizemos o Kihon em deslocamento, nós vamos colocar ele em prática agora na aplicação, ou seja, nós vamos demonstrar para que serve cada movimento desse, ok? O nome desse movimento é Kihon Ippon. Gedabarai. Ei! Jordão, defende. Ei! Aí! Aí! Jordão. Ei! Ni! Aí! Gedabarai. Defesa Gedabarai. Ei! Ni! Ei! Ni! Aí! Recua. Yame. Esse aqui é o princípio básico da luta. Iniciamos em movimento estático, depois em deslocamento, agora colocando os movimentos em aplicação. Na luta, nós temos diversos níveis de luta até chegar a uma luta real. Esse aqui é o primeiro nível, né? Depois nós temos uma aplicação desse mesmo exercício, sendo que uma só aplicação e os golpes têm que ser mais precisos, como por exemplo... Gedabarai novamente. Ei! Ei! Aia! Aia! Ei! E agora ela entra numa próxima fase de treinamento. Isso aí já é um atleta de nível, já avançado, atleta de 2, 3 anos de treinamento. Então já começa a entrar na linha dos katais, que é uma luta com diversos adversários imaginários. Natália vai executar aqui um kata de faixa preta 2º grau, que é o grau dela, kata ninjushiho. A palavra kata quer dizer forma de lutar com oponentes imaginários, tá bom?
essa sequência de exercícios são baseadas naqueles exercícios primeiro que nós fizemos, nos quirrões, são os fundamentos. Então, para cada movimento que ela apresentou, existe uma aplicação, uma explicação, tá? Como se eu estivesse lutando realmente com um adversário real. Então, quando, por exemplo, ela faz um movimento de torção de braço, seria uma pegada, ela está se esquivando, ou se livrando, se desvencilhando da pegada. E usando a própria pegada para... Ó, prestem atenção, ela vai se desvencilhar, mas já vai segurar. Não me deixando fugir e contragolpeando, ok? A parte da defesa pessoal do karatê está nesse trabalho que nós estamos apresentando agora. É onde as pessoas vão entender para que e como é a defesa pessoal do karatê. Um exemplo, Gedambarai, naquele primeiro exercício que nós fizemos. Se eu chego com a Natália e tento abordar e puxar o braço dela, ela, se for medir força comigo, 104 quilos contra 60, ela não vai ganhar, mas se ela usar o karatê, simplesmente ela consegue se desvencilhar. Ok? Além disso, é o princípio básico de toda autodefesa, essa defesa aqui, tá bom? Gedambarai. Muito bem, alunos, e aí, vocês gostaram desse momento aqui de prática do karatê? Desde já eu agradeço a presença aqui dos senseis. Sensei Natália, tem alguma coisa para falar para os alunos? Bom, agradecer a participação, espero que vocês tenham gostado da aula. E isso aqui que a gente mostrou é apenas uma pequena parte do que é o karatê, porque ele é subdividido em várias formas, como a professora mesmo mencionou anteriormente. Então, isso aqui que nós fizemos é o básico, é o fundamento. Mas é só o começo de uma grande jornada, de um vasto conhecimento que o karatê pode te proporcionar, além de disciplina, autocontrole, saúde mental e física, que é o mais importante. Então, por isso, quero convidar vocês a participar das aulas de karatê e estudar um pouquinho mais sobre esse esporte que é tão bonito. Muito obrigada também ao Sensei Washington pela presença. E é isso, alunos, a gente fica por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade.